Boa noite a todos. Estamos começando o programa Pai Rubilar Oileme Axé. Hoje vamos falar do Carnaval do Rio de Janeiro, do campeonato que teve êxito a Grande Rio, em função da cultura africana, onde a Grande Rio aborda em seu tema a intolerância religiosa. E traz também uma referência sobre o Exu africano, especificamente Exu Enubarijô. Bem, dando uma demonstração que o Exu, né, não é aquilo que as pessoas pensam e imaginam, que o Exu é o diabo. Não. Exu é o princípio ativo de todos os segmentos da vida. Quando aparece o Exu africano, na representação de comendo desesperadamente as oferendas, é justamente o Exu da boca coletiva, que nós chamamos, na nação Jexá, Exu Enubarijô. Enubarijô é o Exu mensageiro de todos os orixás. É quem come as oferendas junto com os orixás. Ele tem a sua missão de comer as oferendas, de transmitir as mensagens entre o Orum e o Aiê. Em tese, transmitir as mensagens de todos os orixás. O que nós chamamos de Exu Jepelu Orixá. Neste aspecto é Exu Enubarijô, o Exu da boca coletiva. Exu Ojixé é um mensageiro, é um outro aspecto de Exu. E tem o Exu Ojixé Ebó, que é o encarregado do transporte de todos os ebós. Muito bem. Exu Enubarijô, a boca coletiva, é aquele que come tudo. Nesse aspecto, durante os nossos festivais, dentro da nação Jexá, tudo que nós servimos dentro do quarto de santo, nós servimos para o Exu. Para vocês entenderem bem o que representa isto, por exemplo, nós realizamos uma obrigação de Bará Oxalá dentro do quarto de santo. Só que para fazermos esta obrigação, nós fizemos toda a referência ao Exu guardião do terreiro, que nós chamamos de Exu Olodé. Então, todas as oferendas que são servidas no quarto de santo, às frentes, salvaguardando as inhalas da obrigação dos orixás de dentro de casa, todas as frentes secas que se faz, que vai para o quarto de santo, nós também colocamos parte desta oferenda para Exu Lodé. Sendo que o Exu conta um mito que todos os erimolés arrancaram um pedaço de sua boca e deram a Exu, com a finalidade de que Exu unisse todas as bocas e colocasse junto à boca dele, para que assim ele se tornasse o mensageiro de todos os imolés, de todos os orixás. Por isso o Exu é o encarregado de levar as mensagens para o Orum e de trazer as mensagens do Orum ao Aiê.
Tá? Esta é a finalidade de Exu Enu-Barijó. É um aspecto de Exu que algumas pessoas não conhecem aqui no Sul, mas na nossa nação, na nação Ijexá, nós mantemos esta tradição. Eu venho de uma família tradicional e essas tradições a gente mantém. Bem, isto seria só para levar um pouco de entendimento, o porquê da representação do Exu comendo em cima da terra desesperadamente, né? Para que as pessoas possam entender esta função de Exu. Claro que não é, aquilo é uma representação, né? Porque o Exu realmente ele come todas as oferendas. Nada se faz sem Exu. Exu é o princípio de tudo, de tudo que se faz na vida tem um aspecto de Exu, trazendo um movimento em todos os sentidos da vida. Esta é a grande função do Exu africano, porque nada se faz sem Exu. Tudo que nós fizemos em nossa trajetória, até mesmo a nossa circulação sanguínea, que é um movimento constante dentro do nosso corpo, isto pertence a Exu. Exu, certamente, é o orixá mais importante na ligação entre o ser humano e a vida. Muito bem, agora vou responder as perguntas que as pessoas enviaram para a nossa produção. Júlio Santos. Pai Rubilar, o que são os orixás? Muito bem, os orixás são as forças vivas da natureza. Neste aspecto, são eles que movimentam toda a energia que move o planeta. São eles que geram as plantas e todos os alimentos que nós consumimos na Terra. É a força mais viva da natureza. Cada orixá tem o seu aspecto, né? As suas passagens, como algumas pessoas costumam dizer. Por exemplo, existem os orixás de água, orixás são os 4 elementos, né? Orixá de água, fogo e ar. Ogum, por exemplo, ou Exu, Ogum, Xangô, são orixás Inã. Sapatá é um orixá Inã. O que é Inã? Inã é fogo em Yorubá. Temos também os orixás de ar e os orixás de água. Maria Soares. Pai Rubilar, qual o significado da balança de Exu? Essa é uma pergunta que eu considero uma pergunta relevante, porque hoje as pessoas estão tentando fazer do ritual de Umbanda, ou Quimbanda, né? O mesmo ritual que se faz na cultura africana, né? O ritual de Batuque e o ritual de Candomblé. Na verdade, não existe balança para Exu, né? Hoje existe uma necessidade do ser humano em ser mais, em fazer mais, e o pessoal está fazendo coisas que não existe relação, com os Exus. Também existe uma confusão. Esses dias eu estive acompanhando uma live de uma senhora que se diz mãe de santo, não vou citar o nome em função, por uma questão de ética, onde essa senhora diz que a balança pertence ao Oxalá, por incrível que pareça. Bem, primeiramente nós temos que entender o mecanismo do batuque, como funciona o batuque. A balança pertence a Xangô. Tudo que fizemos dentro da cultura africana existe um motivo. Inclusive ela fez uma confusão
entre um Itã, citando que o Oxalá tinha chegado sujo em Oió e por isso tu foi preso. E na verdade o Oxalá chegou limpo em Oió. Ele foi advertido que não fizesse esta viagem, ele insistiu. Aí foi orientado que ele levasse 3 mudas de roupas brancas e que não falasse com ninguém. Durante esta viagem, Oxalá foi perturbado por Exu o tempo todo. E Exu fez várias facetas contra Oxalá, sujou Oxalá de carvão, Oxalá teve que tirar aquela roupa, lavar, depois deu banho de dendê, depois deu banho de vinho da palma. E Oxalá, já assustado, chegando a Oió, quando chega em Oió, ele encontra um cavalo branco. Este cavalo branco ele tinha dado para o filho dele, Xangô. E aí ele se aposta do cavalo, pensando, eu vou entregar o cavalo do meu filho, ele está fora de Oió, ele estava chegando em Oió. E este cavalo havia sido roubado. Os guardas de Xangô chegaram, viram Oxalá com aquele cavalo e acharam que ele estava roubando o cavalo de Xangô, ou que havia roubado. Interpretaram desta maneira, e o que fizeram? Prenderam Oxalá, e não foi em masmorras, porque não tinha castelo. Essa senhora falou em masmorras, eu acho que ela confundiu a África com a Inglaterra, ou com a França, ou com a Espanha. Não havia masmorras. Oxalá foi preso dentro de um buraco, onde tinha uma espécie de uma grade feita de madeira bruta, e Oxalá ficou preso durante 6 ou 7 anos. Durante este período, a terra começou a perder a fertilidade e as pessoas começaram a passar fome no reino de Oió. Começou a acontecer mortes, enfim, uma infinidade de coisas que chegou a um ponto que não sabia o que fazer. Até um dia que Xangô, desesperado, quase atentou contra a sua própria vida, chegou a pensar nisso. Ele saiu de Oió para fazer isto, e Oiá e Oxum foram atrás dele e convenceram ele a não cometer o suicídio. Então ele resolveu procurar um babaláu para jogar e ver o que estava acontecendo, que não havia meios dele encontrar uma solução para Oió. O seu reino estava perecendo em função das dificuldades e que ele não se achava em condições de governar o reino desta maneira. Tudo que ele havia feito de oferendas não tinha dado resultado para sanar as dificuldades da sua população. Então, chegando ao babaláu, este babaláu joga e diz a ele o seguinte, através de Fá, que havia no reino de Oió uma injustiça. Xangô é o orixá que não tolera injustiça. E ele disse, o que está acontecendo? Tem alguém preso no seu reino injustamente. Imediatamente, Xangô saiu da consulta, chamou seus soldados e perguntou, quem é que está preso no reino? Tem um velho lá tirado. Tragam-no imediatamente. E assim os soldados o fizeram. Quando chegou próximo de Xangô, era Oxalá. Já todo esfarrapado pelo tempo que ele ficou. Imediatamente Iemanjá, que é mãe de Xangô, se atirou aos pés de Oxalá, pedindo misericórdia pelo seu filho Xangô. Aí então sim, Oxalá perdoa Xangô,
Xangô faz um banquete para Oxalá e o reino de Ioió volta a prosperar. Este é o Itã que ela confundiu. Inclusive, ela falou, no dia do branco, não existe Itã do dia do branco, existe o Itã do silêncio no reino de Irê. Tá? Então, assim, para esclarecer, a balança, ela é cantada na escala de Xangô. O que existe no batuque, existem axés específicos que são tirados na escala do orixá. Por exemplo, nós não podemos tirar a reza do Afuriba na escala de Oxalá, não podemos tirar numa mesa de beijo, porque isso faz parte do Itã de Ogum. Então, este axé, ele é cantado na escala de Ogum, onde o Ogum dança com o Oiá. O Oiá embebeda Ogum, tem toda aquela, quem conhece, né? Eles tomam Atã, é uma representação, né? da vivência do orixá na terra. E então, para vocês entenderem, seria impossível fazer a balança na escala de Xangô se a balança pertencesse ao Oxalá. Eu citei como exemplo a dança do Atã, tem a dança do perfume que se faz na escala de Oxum, porque esta dança pertence ao Oxum. E essa senhora, infelizmente, mal orientada, acredito que ela esteja começando na religião, ela diz que tem 20 anos, mas talvez 20 anos numa casa de umbanda, numa casa que não conheça a cultura africana. E nós temos que deixar claro, a balança pertence a Xangô, existe um outro aspecto, após a balança só é rompida através do alujá, e o alujá, ele tem uma importância muito acima do que as pessoas imaginam. Algumas pessoas acham que é só uma dança bonita. Não, é muito mais que isso. Por trás do alujá tem muita coisa que as pessoas desconhecem e alguns aspectos eu não me sinto à vontade em aprofundar em um programa de televisão, mas se houver necessidade de alguém de entender o significado do alujá, não há problema. Pode entrar em contato comigo. Eu terei o maior prazer em esclarecer o que significa o alujá. Muito bem. Vamos em frente, então. Acho que eu respondi assim, com a maior tranquilidade, com bastante clareza esta pergunta. A balança pertence a orixá Xangô. E o alujá também. Entendeu? Não pertence a Exu e o alujá também não pertence a outro orixá. Inclusive, existem rezas de Xangô que são tiradas no batuque, que dá o início ao alujá, né? Quem é de religião tem noção das rezas que eu estou falando. Kalunudê, a Cachaça no Lofina Nareuá, são rezas de introdução ao alujá. Essa é uma prova de que também o alujá pertence a Xangô. Tá? Mas, se for caso contrário, se cantaria para o Oxalá, a chamada do alujá. Né? Também tem esse aspecto que as pessoas... A falta de orientação na nossa religião é muito grande. Isso me preocupa muito, porque tem gente nova chegando aí e tomando por lição coisas que não são verdadeiras. Então, a minha preocupação realmente é transmitir conhecimento. Eu venho de uma casa tradicional, a minha mãe de santo faleceu em 2003, mas nasceu em 1899. Ela viveu mais de 100 anos. Então eu venho de uma tradição muito antiga
e de uma casa de uma pessoa que falava Iorubá fluentemente e tinha pleno conhecimento da cultura. As pessoas estão pegando as coisas pela metade, acham que é só fazer, né? É só fazer e copiar e colar sem entender o real fundamento da nossa religião. Mas é isso aí, vamos em frente. Espero ter esclarecido um pouco. A questão do Exu Enu-Barijô também é um aspecto importante que as pessoas não conhecem, não falam aqui no Sul. Isso é uma tradição muito antiga que hoje as nações de Candomblé começam a apresentar essa tradição, né, através de uma escola de samba. E eu acho isso fantástico, acho maravilhoso, porque, de uma certa forma, faz com que a gente acabe falando sobre este assunto. Embora eu já tenha citado, né, o aspecto de Exu Enu-Barijô aqui em nosso programa. Mas vamos em frente. William Farias. Pai Rubilar, como funciona a hierarquia nas nações do Rio Grande do Sul? Bom, a hierarquia, ela começa de Bará Oxalá, né? Bará é o princípio de tudo, nada se faz sem Oxalá. Se a pergunta é sobre o orixá ou se é sobre o aspecto humano. O aspecto humano, existem cargos dentro da nossa cultura, né? O cargo mais alto é o cargo de Babalorixá ou Ialorixá. O Babalau, que não temos no Rio Grande do Sul neste momento, ou então Babaloa. Para vocês terem esse esclarecimento, a minha mãe de santo não era uma Ialorixá. Ela era uma Babaloa. O Babalau ou a Babaloa é o senhor e a senhora de todos os segredos. Eu possuo o cargo de Babalorixá. Talvez, se eu viver mais 100 anos, eu chegue lá. Mas falta muito ainda. Mas estamos aí procurando transmitir conhecimento e contribuindo, né, para o nosso aspecto cultural e religioso. Agora, em questão de hierarquia de orixá, o princípio, né, começa com Bará, Ogum, Iansã, Xangô, Obá, Odé, Otim, Ossan, Chapanã, Xangô de Beje. Tanto ele responde, né, junto com Xangô, porque a questão de Xangô de Beje tem o Xangô de Beje e tem Aganju de Beje. Que ele tem o Aganju de Beje, ele responde junto com o Beje, mas ele é um pouquinho maiorzinho, ele não é aquela criancinha pequenininha. Então ele tanto responde com Xangô, na escala de Xangô Aganju, mas ele é o intermediário, ele é o adolescente e não a criança. E aí Oxum, Iemanjá e Oxalá, na mesma escala de Oxalá, entre Oxalá e Oromilaia. E o Criador, né, do céu e da terra, que é o Olorum ou Olodumare. A nossa cultura, existe o Criador do universo, que é Olodumare. Bem, vamos em frente, então. Eu acho que eu respondi a questão hierárquica da nossa religião com relação aos orixás, né? E com relação aos cargos dos filhos de religião, né? Nós não costumamos, aqui no Rio Grande do Sul, utilizar como se utiliza no candomblé. Os cargos existem, mas nós não colocamos as pessoas, empossamos, né, as pessoas nesses cargos, desde o Iaô ao Axogum, entendeu? Essa estrutura não foi
mantida e criada no nosso estado em função de muitas coisas, né, que aconteceram. A perseguição religiosa foi muito grande em nosso estado, então o que se manteve foram as coisas mais importantes, né? Foram os principais cargos, que são os cargos de Ashogun, né? O de Alabê, que nós chamávamos de tamboreiro, né? E de Babalorixá e Yalorixá, Babaloa ou Babalaô. Hoje não tem Babaloa e Babalaô, não temos no Rio Grande do Sul. Tá? Na atualidade, pelo menos não que eu conheça. Eu tenho 47 anos de religião e pelo que eu sei, os Babalaos e as Babaloas já foram embora. Tá? Mas então é isso, vamos em frente então. Vamos seguir com as respostas. Antes disto, vamos chamar os nossos comerciais. Memorial Pet São Francisco. Com despedida, cremação e enterro. No dia em que o seu pet partir, troque a dor pelas lembranças. Por isso, neste momento, preste a última homenagem a quem só te deu amor. Planos preventivos em até 24 vezes. Memorial Pet São Francisco. Seu melhor amigo na despedida do seu pet. Atendendo toda a Zona Sul. Rua General Teles 963 em Pelotas. WhatsApp 984450095. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui para convidar vocês para o programa Clube da Rafinha, toda sexta às 16 horas, para muita diversão, brincadeiras e alegria! Tchê Farmácias Baini, com toda a linha de medicamentos, perfumaria e cosméticos, sempre com grandes promoções e ainda conta com teleentrega gratuita para toda a cidade, através do fone 3303-4316, WhatsApp 984750726. Siga-nos nas redes sociais através do @Tchê Farmácias Baini no Insta e no Facebook. Tchê Farmácias Baini, fica localizado na rua João Jacó Baini, 372. Precisando de peças e acessórios para o seu carro? Conte com o Otelmo. Aqui tem de tudo, inclusive latarias, faróis e mecânica em geral. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Otelmo Autopeças. Há 35 anos no mercado, buscando sempre oferecer o melhor atendimento e os menores preços. Venha nos visitar na Avenida Salgado Filho, 413, fone 3223-1088, WhatsApp 984039740. Venha deliciar-se com o Churrasquinho da 15. Cardápio variado, ambiente climatizado. Para você se reunir com os amigos e bater aquele papo. Tradição de gaúcho é comer no Churrasquinho da 15. Aberto diariamente, das 18 à meia-noite. Rua 15 de Novembro, 853. Venha se divertir você também nos bailinhos da melhor idade do Grupo Rancho Novo. Com a melhor roda de carreta da cidade. Todas as quintas-feiras, na sede da Aspra, na rua Dom Pedro II, 1057. E atenção, sócios com suas mensalidades em dia não pagam ingresso. Grupo Rancho Novo, aqui você se sente em casa. CRVA Central 0259, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4099, atrás do antigo Pois. Agende o seu serviço com transferências de propriedade, primeiro emplacamento, segunda via de documentos, vistorias, alteração de característica do veículo, retirada de documentos digitais, entre outros serviços. Horário diferenciado, das 8h30 às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Atendimento exclusivo no PA de Morro Redondo. Confiabilidade e profissionalismo é no CRVA 0259, na Avenida JK de Oliveira, 4099. Voltamos ao programa Pai Rubilar, o Ilemiaxé.
respondendo, seguindo com as perguntas, Aline Antunes. Existe a nação cabinda, pura de raiz? E a nomenclatura correta é cabinda, cabina ou cambinda? Interessante, é cabinda realmente. A nomenclatura correta é cabinda. Olha, a questão de nação pura de raiz é um aspecto bastante interessante. Alguém tem sangue azul aqui? As pessoas falam em pureza como se essa pureza representasse sangue azul. Isso é uma piada. Em primeiro lugar, como uma nação vai se dizer pura? Uma nação oriunda de escravos, onde todos foram misturados nos navios negreiros quando vinham da África. Chegaram aqui numa situação totalmente adversa, pois não conheciam a terra, foram misturados com outras tribos, com pessoas que falavam idiomas totalmente desconhecidos, para que não houvesse unidade de pensamento. Como serão puros? Eu queria entender. A cabinda pura que cultua o orixá não cultua Inquice, que é as divindades da origem banto. Todos os cânticos são em Iorubá. Como é que é puro isto? Eu gostaria muito de entender como uma nação, que não fala, que não canta em seu dialeto, em sua língua, pode se dizer pura. Isto é como eu falar português, não conhecer a língua inglesa e dizer que eu sou inglês, puro. Nasci na Inglaterra. Como? Eu não sei o que as pessoas pensam disto, que isto vai contribuir para a cultura do nosso Estado, de que maneira? Aí eu deixo esta pergunta, Não existe nação pura. Existe algumas nações que mantêm a sua tradição. Por exemplo, a nação Ijexá, a nação a qual eu pertenço, não posso dizer que é pura, mas ela mantém a sua tradição. Ela canta as rezas em Iorubá, que é o seu idioma. Mas não é pura. O ser humano é fruto do meio ambiente. Todos foram escravos, escravizados e chegaram aqui, tiveram o auxílio dos seus irmãos, tiveram a contribuição de um para com o outro. É preciso entender a formação do Mato Grosso do Sul e como ele se formou, para depois falar em pureza. Não existe nenhuma nação pura em nosso estado. Veja bem, o jeje que nós temos aqui é jeje Nagô. Canta, não cultua Vodum, cultua orixá, por influência do Nagô. Então aí já percebemos a influência das nações de origem iorubá em nosso estado. Se você disser que os bantos foram os primeiros a chegarem no Brasil, isso é uma verdade. Agora, dizer que a cabinda
que é uma nação de origem banto, que não cultua as divindades de origem banto, é pura, aí é subestimar a capacidade de inteligência de qualquer pessoa que tem um mínimo de compreensão e de que tenha estudado um pouco, né, sobre a cultura africana. É demais, é demais. As nações não são melhores nem piores, todas deram a sua contribuição. Mas foram absorvidos pela cultura iorubá, porque em nosso estado nós tínhamos a maioria de sudaneses, a nação Oió, a nação Jexá e os Nagôs, a nação Nagô. O Jeje, como é Jeje Nagô, por influência de Nagô, passa a ser praticamente 4 nações de culto iorubá. O Jeje aqui não cultua Vodun, cultua Orixá. Então, praticamente são 4 nações iorubás, sob influência do iorubá. A Cabinda acabou sendo absorvida pela cultura da maioria. Tem o seu valor, né? Deu sua grande contribuição, mas eu acho que ninguém pode dizer isso. Não existe nenhuma nação pura, nem Jexá, nem nada. Ninguém é puro aqui. Não tem nem sentido nos dias de hoje as pessoas falarem uma coisa dessas, porque parece assim uma maneira de querer discriminar os outros ou de ser superior às outras nações. Mas como? Que não existe superioridade. E, em primeiro lugar, tem que ter humildade de admitir que cultua o orixá, que o orixá não é da cultura banto. Tem que ter esse esclarecimento primeiro. Se houvesse alguma nação de maior importância que a outra, seriam as nações iorubás, então, porque prevaleceram por serem a maioria, prevaleceram a sua cultura. O que prevaleceu no Estado é a cultura iorubá. Mas não existe superioridade. Por quê? Porque a cultura se tornou praticamente a mesma, e os orixás são os mesmos. Ninguém é superior a ninguém aqui. Somos todos iguais, apenas com uma pequena diferença de entendimento daquilo que pratico. Quando as pessoas não conhecem as suas origens, não conhecem o princípio do Batuque do Rio Grande do Sul, como se formou, como começou, começam a dizer coisas que não têm o mínimo cabimento. Mas tranquilo, vamos em frente, espero ter esclarecido, porque essa é uma pergunta já que não tem mais nem sentido. Há uma outra coisa que eu vou falar agora, que está me chamando muito a atenção. O dia 23 de abril, eu não gravei programa, porque eu tinha compromissos, na minha casa de religião. Mas uma coisa assim que me chamou muita atenção, e eu andei olhando assim nas redes sociais, é essa tentativa dos umbandistas se tornarem batuqueiros. Eu assisti alguns vídeos no Facebook de casas de umbanda, chegando algum na umbanda, alguns de umbanda são falangeiros, são caboclos com o nome de Ogum, são soldados, não são orixá, e chegando como se fosse orixá de batuque, vai à porta, pede agô, e dança igual orixá. Eu, inclusive, assisti numa casa tirarem até uma reza, Ogum Etat Malé Ogum. Aí
tirando Ogum Etat Malé, Malé Ogum, Etat Malé, Malé Oiá. Primeiro que Oiá não faz parte dessa reza. Essa reza é uma reza do orixá Ogum. E segundo que isso é uma reza de batuque. E era toque de umbanda. Aí o Ogum chega, isso eu vi em várias casas, não foi numa só, dançando igual ao orixá. Quer dizer, a umbanda está perdendo a sua característica, que é muito bonita, tem o seu significado, tem seus fundamentos, porque as pessoas, por vaidade, querem se tornar batuqueiros. Eu parto do princípio seguinte: se você é um bandista, seja um bandista. Se você quer se tornar um batuqueiro, é simples. Procure uma casa de religião e vá fazer seu aprontamento. Mas não fique praticando uma coisa que você desconhece, fazendo coisas que você não sabe, porque hoje, infelizmente, muitos batuqueiros não sabem o que fazem. Se você é só de umbanda, certamente você incorrerá em erros graves que lhe causará problemas futuros, infelizmente. A religião não é um teatro, não é um show, onde a pessoa, eu quero ser mais bonito, porque acha um ritual lá bonito de batuque, vai chegar um caboclo dançando igual ao orixá. E cada religião tem a sua peculiaridade, as suas características, cada entidade chega de uma maneira. Aí vai virar alma gêmea agora, né? Inclusive, há uns anos atrás também eu assisti umas coisas bem complicadas, assim. Uma casa de religião, chegava o cigano, chegava igual ao orixá da casa. Chegava o Exu, chegava do mesmo jeito. Quer dizer, o que é isso? Cada entidade tem a sua característica, a sua peculiaridade, a sua maneira de se manifestar no aparelho, né? O preto velho não chega igual ao caboclo, o caboclo não chega igual a outro caboclo. Cada um tem a sua característica, a sua peculiaridade. E desta maneira a situação vai virando um bandomblé, assim, lamentável. Eu acho assim profundamente lamentável esse tipo de coisa. Eu acho que devemos manter os nossos rituais dentro dos nossos princípios, né? O que é de Umbanda é Umbanda, eu também sou umbandista, nasci e me criei na Umbanda, mas a Umbanda é uma coisa, batuque é outra. São coisas totalmente diversas. São diferentes, muito diferentes. Bem, vamos em frente então. Jurema Machado. Pai Rubilar, nas nações do Rio Grande do Sul, mulheres podem ser tamboreiras? Sim, sim. Nós tivemos grandes tamboreiras no Rio Grande do Sul. Uma delas chamava-se Evinha do Xangô de Beje, da nação Jeje, filha do João do Exubi. Evinha certamente foi uma das maiores tamboreiras do estado. E na mesma época, ela tinha uma irmã carnal, que era da nação Jexá, e eu não estou lembrado do nome dela agora, que também foi tamboreira. Não lembro de quem ela era filha. Eu não tive muito contato com esta irmã da Evinha. Tive contato com a Evinha, por incrível que pareça, e não tive contato com a irmã dela. Né? E eu não vou dizer uma coisa contar uma história que eu não vivi. E em Rio Grande ainda temos excelentes tamboreiras. Temos lá a Eneida de Oxalá, tem a Rosa Inês, né? As duas são tamboreiras da casa da Maneli. A Eneida foi aluna da Evinha de Xangô, né? E a Rosa Inês, que é sobrinha da Eneida,
aprendeu com a Eneida a tocar. Então, dentro da história do Batuque Grande do Sul, tivemos excelentes tamboreiras e ainda temos. Né? Tem essas duas que eu conheço, que tocam muito bem, por sinal. Em Rio Grande, na cidade de Rio Grande, são tamboreiras da casa da mãe dele, de Oyatolá. Então, sim, é possível, sim. Né? As nações de candomblé que eles não têm esse hábito, esse costume, eles não admitem mulheres como tamboreiras, mas é uma outra cultura, é um outro aspecto. Mas aqui no Rio Grande do Sul, sim. Vamos em frente, então. Rodrigo Nunes. Pai Rubilar. Quem manda no batuque? O pai de santo? A mãe de santo? Ou o tamboreiro toca o que quiser? Interessante a pergunta. Muito bem, pessoal. Primeiro lugar, assim, ó. Quem governa a casa é o Babalorixá ou a Ialorixá. O tamboreiro, ele tem por obrigação conduzir o batuque através do toque, mas sob as ordens do Babalorixá ou da Ialorixá. Quem comanda a festa, quem determina a festa é o sacerdote, pois é ele quem recebe as ordens do seu orixá, o sacerdote ou a sacerdotisa. É quem recebe as ordens do orixá, é responsável pela casa, é quem é responsável pela obrigação que ali está, é quem assume total responsabilidade com o que acontecer a partir daquela obrigação. O tamboreiro, ele só tem uma única função. Em primeiro lugar, respeitar o dono da casa, né? seja um sacerdote ou uma sacerdotisa. Normalmente, as casas tradicionais têm o seu tamboreiro, e as casas que não têm contratam um tamboreiro, ele recebe para executar aquela festa, né? Mas ele não passa de um músico contratado, onde a função dele não é nada além de tocar. Né? E um aspecto também muito interessante, que agora eu me lembrei, não está na pergunta, mas é a questão da balança, voltando à balança. Se o orixá, quando se fala em tamboreiro, a gente consegue relacionar algumas coisas, né? Que existe um comentário assim, e é prudente, né, eu falar sobre ele. Se o orixá pode chegar num batuque de 4 pés antes da balança. Bem, a finalidade da balança uma delas é chamar os orixás, né, e calcular o peso da obrigação, se a obrigação está em equilíbrio, está em harmonia, para que haja êxito naquela obrigação, se os orixás vão responder, e se as pessoas que participaram daquela obrigação irão conseguir atingir os seus objetivos dentro do seu merecimento também. Né? Porque nós temos que entender a questão merecimento, isso também vem muito do cristianismo. É evidente que as pessoas precisam merecer para receber determinadas coisas. Mas nós temos que entender o aspecto de Exu nisto. O Exu é aquele que abre o caminho e aquele que em alguns momentos fecha o caminho. O fato do Exu fechar o caminho
não quer dizer que ele queira o seu prejuízo. Muitas das vezes, você não está apto ou preparado para passar para outro estágio. Você precisa rever determinadas coisas, amadurecer algumas ideias, adquirir um melhor preparo para seguir em frente. Tá? No tocante à balança, o orixá não pode chegar antes do Kassum, do emissor Kassum. Por quê? O orixá só chega antes se houver um problema na obrigação, ou se estiver para acontecer algo muito grave. O orixá não vai chegar para dar um abraço. Não, o orixá não é colega, não é irmão, não é primo, não é cunhado. O orixá é uma divindade. E ele tem por obrigação saber, conhecer o que é o ritual, o qual subentende-se que ele foi feito, né? Agora, se não foi feito, ele não tem por que entender. Então, o orixá não pode chegar antes da balança, a não ser que ele venha para avisar que algo grave está para acontecer na casa, tipo um atentado, ou que tem algum problema na obrigação. Na minha casa, que é uma casa tradicional, se um orixá chegar antes da balança e ele não tiver propósito nenhum para isto, imediatamente ele é despachado. Religião não é brinquedo. Ninguém está ali para brincar com coisa séria. O orixá tem a função de chegar na balança, a obrigação de chegar na balança, e às vezes tem orixás que não chegam na balança. Em determinado momento, sabe lá por qual motivo, se o orixá achar que ele não deve chegar, ou que o filho foi para a balança, ou a filha, mas não está em condições dele chegar, ou não é um momento, não é tempo dele vir à terra, aquele determinado orixá, o filho ir para a balança e o orixá não chegar. Isso pode acontecer também. Mas o que não pode é chegar antes da balança de maneira alguma. Isto fere todo o fundamento da obrigação e do batuque do Estado do Rio Grande do Sul. As nações de candomblé, a nação de Queto também faz balança. Eles também têm o mesmo princípio, porque esse ritual de balança foi trazido da África. Isso é uma coisa exclusivamente da cultura africana. Volto a frisar, não pertence a Quibanda. Então, para deixar bem claro, para as pessoas entenderem bem, uma vez eu fui numa festa, inclusive, e um orixá chegou antes da balança. Eu logo pensei, olha, não avisaram o orixá que teve matança de 4 pés. Claro, que eu ironizei, né? Que, inclusive, não vou entrar em detalhes, mas são coisas que não podem acontecer. Em momento algum, o orixá faz isto. Bem, pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu desejo a todos um bom axé, que o meu babalorixá Exu Ilupandá, o meu avô Xalaefã e o meu padrinho Xangô-Bolá abençoe a todos, deixando a paz, a luz, a saúde, um bom axé, esclarecimento e sabedoria para todos. Um bom axé a todos. Adabó. Eu canto na bar, está na bora, eu só volto e ela é boa.